boa noite. Nós estamos aqui na ETEC de Itaquera. Nós estamos fazendo um trabalho da Faculdade Sumaré em relação ao PPI, que é o Projeto Profissional Interdisciplinar, referente ao curso de Administração. Nós estamos aqui com o Igor e ele vai falar um pouco para a gente sobre a sua vida profissional e acadêmica. Tá. Então, assim, eu comecei a trabalhar na área administrativa. Meu primeiro trabalho oficial foi na área administrativa, eu trabalhei em banco. Depois disso, eu trabalhei na área de educação no Senai, né? Eu também trabalhei só na parte administrativa, era aprendiz. Né? Depois disso, eu passei um tempo, eu não era formado ainda. Na verdade, minha primeira formação técnica foi em contabilidade, né? E eu não me identifiquei. Mas terminei o curso, bonitinho, como todo bom profissional de administração faz, né? Terminei o curso e depois do tempo eu mudei de estado e continuei em busca de novos trabalhos, até que, no decorrer desse caminho, me surgiu a oportunidade de trabalhar numa faculdade. E nisso, eu tive algumas opções de cursos. Só que eu sempre defini assim, o que eu não gostaria de fazer. E aí me surgiu a oportunidade de fazer administração, né, acreditando que me daria a oportunidade de escolha em relação a qual caminho eu iria seguir depois que fizesse a administração. Muitas pessoas falam, pejorativamente, falam assim, faz a administração porque não sabe o que quer fazer. Né? Então, assim, isso tem até um fundo de verdade, né, quando você não trata de maneira pejorativa, porque nós somos o único curso, né, o de administração, que dá oportunidade, né, de escolha. Porque se você escolhe qualquer outro curso segmentado, medicina, nutrição, enfermagem, né, você não tem opção de seguir carreira caso você não goste. Em administração, eu tenho a opção de gostar de algumas matérias, de outras não, né, e dar continuidade com a minha profissão. Então, apesar das brincadeiras, né, equivocadas que fazem, né, nós que somos de administração temos esse viés de pensamento que dá para, né, tentar melhorar essa visibilidade negativa que se tem de administração, tá? Que é muito, muito importante. Então aí eu decidi fazer administração, também na época por questão financeira, né? Eu não sabia o que eu queria fazer, né? Inclusive eu descobri, eu conto essa história sempre para os alunos, né? Eu descobri ano passado o que eu queria ser na vida, né? Mas até então, né, eu fiz administração e eu me identifiquei muito com a administração, inclusive porque na época eu segui para a área de marketing. E aí eu trabalhava na faculdade também, né, e estava no departamento de marketing. Até após terminar na faculdade, né, eu mudei de emprego também. Continuei na área de marketing, fui coordenador no Hospital Dante Pazanese, onde fiquei lá há quase 3 anos. Nesse meio do caminho, em relação à questão profissional, eu sempre vim em busca de evolução, eu também pensei em melhorar de nível, né, fazer pós-graduação na área de projetos, né, na área de gestão ainda, na área de marketing. Tem N situações para o que a gente pode fazer, tem N possibilidades. Né? Então até aí eu continuei na área administrativa por gosto, né? Por ver pelo mundo que é, pela abrangência que é, né? E pela oportunidade que o curso de administração dá, que são possibilidades assim infinitas, eu digo assim, né? São possibilidades infinitas. E eu acredito de fato, né, que o curso de administração é o melhor curso que tem, né? Porque não importa o que a gente faça, né? Eu conheço os advogados, não sabem administrar, médico não sabe administrar, né? Nutricionista não sabe administrar, enfermeiro não sabe administrar. Eu já peguei várias situações, trabalhei em hospital, trabalhei em outras áreas, na área de educação, onde esses profissionais, não por culpa deles, mas sim da formação, né, quando eles pegam o cargo de gestão, eles sofrem muito, ou acabam perdendo o emprego. Aquele que ainda tem, por natureza, por educação familiar, né, que eu suponho que a educação familiar que te dá alguns traços de liderança, por esse motivo ele ainda consegue se manter e melhorar. Quando não, a pessoa ela se perde, né, e acaba aquela questão assim, você pegou um bom enfermeiro para ser gestor e fala, caramba, como pode ter dado errado? Porque ele era bom de processo. Mas por quê? Porque ele não fez o curso de administração. É isso. Ok. E em relação à formação, você tem uma segunda formação, né? E como que o curso de administração ele contribuiu ou contribui para essa segunda formação que você tem? Olha, contribui de forma significativa, né? Inclusive eu vi isso na faculdade, né, aqui com o pessoal. Engenheiro, ele fala assim, engenheiro é um bom administrador. Eu discordo dessa afirmação que a gente ouve muito, né? Porque o engenheiro é um bom administrador. Engenheiro é bom de cálculo. Certo? Não é bom de administrar. Administrar é diferente de você bom de cálculo. Eu falo isso, eu acredito que eu tenho, né,
possibilidade de emitir uma opinião em relação a isso, porque eu fiz os dois cursos, né? Então, assim, o engenheiro, né, ele pode ser um bom calculista, né, ele pode dimensionar bem, mas quando parte para a área de gestão, ele tem grande dificuldade, tão quanto qualquer outro. É onde eu acredito que eu tenho uma certa vantagem para a área de gestão, né, diferente de outras áreas que tem em relação à engenharia. Então, a mesma coisa que eu falei anteriormente em relação a uma área, eu falo do técnico de elétrica, do engenheiro eletricista. Ele é engenheiro, ele sabe cuidar de projeto. Né? Aí você vai gerir 10, 20, 30 pessoas, 50 pessoas, ele vai ter grande dificuldade porque ele não teve isso na faculdade. Inclusive, a administração eu até tive na faculdade, fui dispensado por causa do curso, mas é coisa muito pequena, é coisa muito pouca. Não há grande valorização, não só na engenharia, mas em outros cursos em relação a dar oportunidade de mostrar o potencial, o quão importante é a administração. Porque todo mundo acha que sabe administrar. Todo mundo acha que porque administrar é fácil. Né? Agora, quando você estuda os conceitos de maneira profunda, né, você vê que administrar é uma das coisas mais difíceis que há. Cuidar de processo, de procedimento, fazer cálculo, eu acredito que é mais fácil. Porque é você, o lápis e a caneta. Quando você lida com pessoas e fazer com que elas produzam os processos adequados, aí ou você aprende administração para cuidar, ou você vai ter essa dificuldade eterna. Tá? Então ajudou muito. Em relação a... Hoje você é coordenador, né, do curso de administração e você leciona também, né? Então, o que te levou a lecionar no curso de administração e, como professor, quais são os principais desafios que você já enfrentou até hoje em relação a essa questão administrativa? Administrativa na escola agora como Sim, como coordenador. Então, o que me levou a lecionar? Na verdade, a questão de lecionar, eu ainda na busca, eu sempre busquei muitas oportunidades, aproveitar as oportunidades. Então, assim, essa questão de lecionar foi uma, entre aspas, coincidência. Né? Quem trabalha com gestão, trabalha com vários conceitos de liderança, de oportunidade, de gestão da qualidade e outros mais. Então, assim, sobre imagem organizacional, imagem e identidade pessoal. Então, se você trabalha, né, com sua imagem, com frequência, tenta cuidar disso da melhor forma possível, você vai ter retorno, positivo ou negativo. Nós aprendemos sobre networking, né? Então, como que eu comecei a lecionar? Uma amiga me ligou, anos depois, eu estudei no mesmo período de administração com ela, anos depois, eu terminei em 2008, quando foi em 2011, ela me liga falando que uma vez eu falei para ela que eu queria dar aula, e até hoje eu não lembro que eu tinha falado isso para ela, eu falei que era mentira dela, eu falei, não, isso não procede, isso é louca, eu falei para ela, né? Não dá. Né? Ela falou, não, você falou e tal, então, eu estou dando aula aqui na ETEC, e você quer me dar aula aqui? Aí eu falei, como é que funciona? Tem que fazer o concurso, os procedimentos, tudo. E ela pegou na minha mãozinha e me puxou. E como foi um período que se encaixou, porque eu estava sempre em busca de oportunidade, acho que eu sempre estou, né? Eu falei, cara, é uma coisa diferente. Eu falei, eu vou, né? Morrendo de medo, certo? Mas eu vou. Eu tenho medo de fazer um monte de coisa, sabe? Nossa, eu falei assim, o Igor é corajoso, o Igor é bom. Não, eu sou medroso, mas eu faço. Certo? Eu sempre tenho medo de tudo, um monte de coisa. Mas eu não deixo de fazer por causa disso, não. Mesmo que as consequências não sejam sempre que a gente quer. Mas eu fiz. Eu sei se é bom ou se é ruim. Né? Aí eu fui, tentei, comecei a lecionar na ETEC, foi a minha primeira experiência, né, na área de educação. E simpatizei muito com a área, né, essa questão de lecionar, né, da docência. E aí, por eu ter tive muita dificuldade no começo, muita dificuldade, né? Eu sempre começo, os alunos meio que não gostando de mim, né, e depois a gente reverte isso, mas isso é planejado, né? No começo, eu consegui só eles não fazerem gostar de mim, né? Consegui fazer com que eles não gostassem de mim. E isso se perdeu. O primeiro semestre meu foi um desastre, né? Mas pela persistência e pelo gosto, que foi interessante, tá? Pelo desafio, eu continuei. E aí a gente acaba aprimorando, né? Fazendo alguns outros cursos para gerar valor para a área de educação, e eu acabei, né, entrando na educação e permaneço até hoje, né, no curso técnico, agora com previsão de ingressar para o nível superior. Né, já tem algumas oportunidades surgindo aí. E a outra pergunta em relação à questão da administração na coordenação, é isso? Isso, quais são os principais desafios, né, que você enfrenta? Principais desafios é mais pessoal do que de conceito. Porque conceito a gente sabe. Conceito a gente pega o livro, lê, estuda e aprende o conceito. Faz assim. Né? Um dos conceitos que eu tenho mais dificuldade, inclusive eu leciono também essa matéria, que é de administração do tempo.
tá? A organização, né? Eu ainda sou desorganizado com algumas coisas, né? Quando eu vou fazer entrevista de emprego, eu falo que eu preciso melhorar a organização, mas eu nunca falo que eu sou desorganizado. Eu falo que estou sempre em evolução, certo? Tome cuidado com o que fala. Mas assim, e é verdade, eu sempre em evolução. Então, administrar o tempo com as tarefas, para mim, é o mais difícil. E é o conceito de administração que hoje eu mais trabalho, porque é o que eu mais tenho dificuldade. É muita coisa com pouco tempo, né? No sistema público, né, que é muito diferente da área privada, então tem N facilidades e N dificuldades que a gente tem que trabalhar, tem que administrar. Administrar pessoas, administrar os processos, administrar sua própria conduta. Né? Fazer a autoavaliação é uma coisa muito complexa, é muito difícil, né? Porque nós sempre achamos que nós somos bons, ou sempre achamos que nós somos, não, eu sou ruim, eu não vou. Não, eu sou bom. E isso nos faz ter uma certa cegueira. Então, o administrador, né, vendo desse foco, né, em relação à faculdade, né, eu tive que reestudar também, tá? Só para lembrar, eu tive que reestudar os conceitos de administração, porque eu esqueço as coisas, né? E aí, como é que eu aplico isso agora, tudo? Então, eu tenho que reestudar, né? Sempre. E depois eu descobri que a gente não para de estudar se a gente quer melhorar em relação à questão profissional, em qualquer área que a gente esteja. Certo? Minha Nunca próxima mais. pergunta. Eu ia dizer que nos dias de hoje as mudanças são repentinas e vêm ocorrendo de dentro para fora das empresas. Com essas mudanças que você acabou de falar, nós podemos considerar que um administrador ele é um eterno aprendiz? Eterno aprendiz também vai muito da questão pessoal. Qualquer área, se você quiser ser bom, você tem que ser um eterno aprendiz. Se chegar ao ponto que você achar que sabe, né, e são conceitos, né, muito disseminados na internet, inclusive eu lembrei agora do Mário Sérgio Cortella, né, que é na questão de saber, que ele fala sobre isso. Você acha que você sabe, né, você acaba sabendo que de nada sabe. Né, ele fala alguma coisa relacionada a isso. Né, e vem o conceito lá de Sócrates ou Platão, que quando ele fala assim, eu só sei que de nada sei, a gente descobre isso quanto mais a gente estuda. Quanto mais a gente estuda e começa a aprender as coisas, e o quanto tem de coisa diferente no mundo, a gente vê que nós não sabemos de nada. E às vezes a gente pensa, eu preferiria ser ignorante. Né? Acho que a vida é mais feliz por não saber das coisas. Né? Acho que tem essa questão. Mas assim, o administrador, mas a pessoa, em qualquer profissão. Mas eu acho que principalmente na administração, porque a administração tem muito foco em gestão. E gestão não tem mensuramento. A reação das pessoas não tem como você medir a reação de uma pessoa ou a sua ação. Tudo depende de como eu falo. Então, se você age como aprendiz, o administrador, eu acredito que as oportunidades para ele serão maiores e o seu método de liderança será muito mais democrático do que autocrático ou liberal, né? Pensando nas 3 linhas da administração. Então, é necessário, é importante. Se ele não for, ou qualquer outro profissional, ele vai ter problemas na sua vida de trabalho. Maravilha. Você disse que você começou a sua vida administrativa antes de lecionar, né? No seu ponto de vista, com a evolução tecnológica, essa evolução ela tem influenciado o papel do administrador, ou seja, o administrador lá do seu comecinho do seu serviço para o administrador de agora tem diferença com a tecnologia? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive a gente entra na questão das gerações, né? Os baby boomers, da geração X, Y e Z. Isso também é conceito de administração que nós estudamos só. Acho que não tenho conhecimento, né? Não vou limitar isso apenas a questão da administração. Nós estudamos isso para que nós possamos aprender a lidar com essas diferenças. Né? A geração de vocês é diferente da minha, que é diferente do outro professor que nós temos aqui. Certo? Então, como que eu lido com isso, ainda mais com a exceção da tecnologia da informação? Né? Eu preciso me atualizar. Né? Eu trabalhei com marketing na área administrativa e quando eu mudei de área, eu me desatualizei em relação a essa área, quando a coisa começou a vingar em relação a marketing digital, que era a área que eu trabalhava. Então eu tive que reestudar algumas coisas, porque a nossa grade ela abrange marketing digital. Então na área da educação, da administração, entender de marketing digital, que é um tema novo, né? Que a gente trabalha com transversalidade, tá? Que é você pegar um tema de fora, né? Que não tem relação com a sua grade, incluir na matéria, isso é importante. Então se eu não me atualizar em relação à tecnologia da informação, né? Haverá grande dificuldade de acompanhar até no teu emprego, galera, até no teu emprego, tá? Qual a sua expectativa futura como profissional e como você vê isso a longo prazo? Vai mudar muita coisa? Eu desisti de ser rico.
Ah, sim. Eu tinha essa perspectiva até um tempo atrás, né? Mas essa perspectiva ela não é muito adequada, né? Então, assim, eu descobri também que não traz felicidade, né? Ficar só pensando na questão material. Então, por gentileza, repete a pergunta. Desculpa, porque foi, vamos lá. Qual a sua expectativa futura como profissional e como você se vê a médio e a longo prazo? Ah, tá. Médio e longo prazo. Assim, eu busco, minha vida de busca, quem tem aula comigo eu tento implantar isso também. É você buscar estabilidade de mercado, certo? Eu mudei eu aprendi mais uma área, não era porque eu amava a outra área, não amava a administração. Inclusive eu descobri estudando outra área que a administração era fundamental para N situações, né? Então, assim, eu busco estabilidade de mercado. O que para mim eu chamo de estabilidade de mercado? É quando eu chegar a longo prazo, 50, 60 anos, né, ou até menos, bem menos, médio prazo também, eu poder escolher onde eu quero estar. Certo? Eu não tenho mais na questão de mercado de trabalho, tá? Mercado de trabalho. Eu não sou mais professor hoje, tá? Eu não estou mais, então eu quero ser, você é eletricista. Eu posso ser eletricista? Não tem vaga de engenheiro? O Brasil está em crise? Eu tenho essa opção de fazer o que eu quiser, né? Eu tenho plena convicção, né, sem ser arrogante, evitar essa arrogância, porque isso eu sempre busquei, que eu não fico desempregado hoje. Hoje eu não fico mais desempregado. Não que eu vá ganhar o que eu ganho hoje, que eu vá ganhar mais. Eu posso ganhar bem menos. Aí uma variação salarial que depende aí dos meus valores. Caramba, o Brasil deu crise de novo, né, não tem recuperação. Eu ganho 5, ou ganho 7, quero ganhar 10. Na verdade eu tenho uma meta salarial, né, bem mais alta inclusive, para daqui a 5 anos, não é? Eu tenho uma meta salarial consideravelmente alta, mas que há perspectiva agora com a construção do conhecimento que eu estou abordando. Mas independente do quanto eu ganho, se é muito, se é pouco, onde eu esteja. Se eu estou em São Paulo, se eu estou em Goiânia, se eu estou em Natal, não importa também. Tá? Eu sei que eu vou ter oportunidade de trabalho devido ao conhecimento que eu venho acumulando durante esse tempo. Então é isso que eu penso em relação à profissão de longo prazo, médio e longo prazo. Então tá certo. Muito obrigada, serão somente essas perguntas.